Olá! Neste vídeo você aprenderá sobre números naturais e números inteiros, com destaque às suas operações fundamentais. Isso faz parte de um grupo maior formado pelos números reais. Tudo isso está previsto no edital do Processo Seletivo do IBGE 2022, função de recenseador. Começando o nosso primeiro tópico, ele está relacionado a números reais, operações e problemas. Acontece que o conjunto dos números reais ele é muito amplo e ele é formado por alguns outros. Então, quero introduzir isso aqui para justificar o que nós estudaremos a partir de então. Então, imagine aqui o conjunto dos números reais sendo formado por dois outros grupos. Isso aqui realmente muitas vezes é estudado em formato de conjunto, mas eu estou tentando utilizar a linguagem não falando sobre essa notação, que não faz parte do nosso objetivo. Então vamos dizer que os números reais são formados por números racionais. E não se preocupem em entender isso aqui por enquanto, só quero que vocês saibam que o conjunto dos números reais tem tudo isso ali dentro dele. Então vocês têm aí os racionais e os irracionais. Bom, acontece que os números racionais também são formados por grupos. Na verdade, ele engloba números inteiros e, além deles, alguns outros. Eu também não vou explicar isso aqui agora, não precisa se preocupar, faremos isso em breve. Só que o conjunto dos números inteiros tem dentro dele os naturais e alguns outros. Onde eu quero chegar? Que para entendermos os números reais, nós precisamos compreender o que são números naturais, o que são números inteiros, o que são números racionais e o que são números irracionais. Então, logo na sequência, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre isso e vocês vão ver que, ao entender todos os outros, no final você aprendeu sobre números reais. E, claro, ali dentro nós vamos incluir as operações e também os problemas. Eu resolvi dividir esse conteúdo em alguns vídeos para não ficarem muito extensos e, no final deles, vocês vão ver que teremos questões de concursos anteriores da Banca FGV sobre esses assuntos. Antes de começarmos, convido vocês a se inscreverem no canal e assim fiquem por dentro das novidades. Além disso, vocês vão ajudar ao canal a continuar oferecendo conteúdo de qualidade de forma gratuita. Vamos começar a falar sobre números inteiros. Na verdade, para falar de números inteiros, eu tenho que falar rapidamente sobre números naturais. Mas o que são números naturais? Números naturais são aqueles que você pega a partir de contagem ou enumeração de coisas, pessoas e assim por diante. Então, se eu quisesse, por exemplo, em uma sala de aula verificar quantos alunos há, eu poderia ter valores que vão de 0 até uma quantidade, em teoria, infinita, mas claro que em sala de aula não seria, mas só para vocês entenderem. Então, eu poderia ter 0 alunos? Sim, poderia, estou contando. Poderia ter 1, poderia ter 2, poderia ter 3, e aí isso segue, na verdade, os números naturais vão até infinito. Então, isso aqui já dá a base para entendermos o que são números inteiros. Na verdade, os números inteiros são esses que eu acabei de falar. Então, esse 1, 2, 3 já faria parte dos inteiros positivos. Ele inclui o 0, que também está aqui, mas ele inclui os inteiros negativos, que os naturais não possuem. Então, eu poderia exemplificar. O menos 3 é um número inteiro, o menos 2 é um número inteiro, menos 1, 0, 1, 2, 3 e assim por diante. A gente costuma representar esse número em uma reta. A vantagem disso é que nos dá uma ideia mais geométrica de como funciona, a ordem que eles se encontram e assim por diante. Então, se eu pegar aqui e desenhar uma reta, marcar o ponto 0, que a gente chama de origem, à direita dele eu vou ter os inteiros positivos. E aí eu vou colocar, olha, eu vou ter o 1, vou ter o 2, vou ter o 3 e assim por diante. Antes do 0, eu vou ter os números inteiros negativos. Então eu teria aqui, só para falar em ordem, reticências, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. Bom, esse 3 positivo ele não é o último valor possível para os inteiros. Então isso aqui iria crescer e a cada valor que eu tivesse sempre existiria um próximo. Por isso dizemos que ele caminha para mais infinito.
Por outro lado, aqui à esquerda, eu sempre teria um número anterior a esse que eu escrevesse. Então ele vem do menos infinito e passa por esses que eu estou mostrando aqui. Uma das conclusões importantes que a gente já tira aqui é que existe uma ordem para esses números. Então, se em algum momento isso for necessário, eu tenho que saber que o menos 3 é menor que o menos 2, por exemplo, porque ele está à esquerda dele aqui nessa reta. Que todo número negativo é menor que qualquer número positivo. Que o zero é maior que qualquer número negativo, porque está à direita deles, e, consequentemente, menor que todos os positivos. Então, perceba que o desenho da reta te dá uma noção de ordem. Em alguns momentos, isso é importante. Alguns pontos, então, que nós podemos reforçar em relação aos números inteiros. Começando com operações. Vamos falar de adição e subtração. Eu percebo, como eu falei, sou professor há muitos anos, que algumas pessoas, às vezes, conseguem resolver questões complexas e, às vezes, no finalzinho, erram em coisas bem básicas mesmo. E algumas pessoas ainda confundem regra de sinal. Então, vou esclarecer isso de uma vez por todas. Primeira coisa para você saber que regra de sinal vai utilizar é saber que operação está ocorrendo ali. E alguns já se confundem. Então, quando é que eu vou identificar que eu estou diante de uma adição e subtração? Quando entre os números houver um sinal de mais ou um sinal de menos e não houver algo a mais entre eles. Eu vou explicar isso melhor depois na multiplicação. Mas coisas como essas que eu coloquei aqui. Se eu pegar 50 mais 20, isso é uma adição. Menos 50 menos 20. Na verdade, eu não vou explicar se é adição ou subtração, porque isso se mistura, tá? Mas está dentro dessas operações de adição e subtração. 50 menos 20, menos 50 mais 20, ou uma expressão maior como essa última que eu coloquei aqui. Então, se eu olhei, identifiquei que entre os números a operação existente tem um sinal de mais ou um sinal de menos apenas, eu estou diante de adição e subtração, e as regras que eu vou usar são essas que estão aí para vocês. Se forem sinais iguais, eu vou somar esses números e esse sinal vai permanecer. Veja esse primeiro exemplo, 50 mais 20. Uma coisa que vocês vão ter que se acostumar, e eu falo isso para quem não está tão habituado a estudar para concurso, é esquecer calculadora. Se no dia a dia da gente, eu falo isso até por mim, a gente se acostumou pela praticidade a usar calculadora, e na própria faculdade, quando eu estou dando aula, eu incentivo os alunos a usarem, porque ali o objetivo é outro, não é aprender a fazer continhas à mão. No concurso é diferente, você não vai ter esse apoio. Então, eu não vou fazer uma aula específica para ensinar a fazer continhas, mas vocês vão ver que durante esse curso eu vou fazendo também à mão. E com isso eu acabo explicando e relembrando a vocês como funciona. Então, 50 mais 20, o que eu vou fazer, gente? Unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena. E aí eu vou somar normal, cada parte. Começando da direita, 0 mais 0 é 0, 5 mais 2 é 7. Então isso dá 70. Mas e o sinal, que é o que a gente está dizendo aqui? Ora, só somei porque os dois eram positivos. A ausência de sinal antes desse primeiro número indica que ele é positivo. São sinais iguais. Então, somei deu 70 e ele fica positivo. Só que esse positivo a gente não escreve. Então, ficou apenas 70. Nesse segundo exemplo, menos 50 menos 20. Eu percebo que são sinais iguais. Então, também vou somar. Já fiz ali, deu 70. Mas o sinal? Bom, é uma adição, é uma soma, porque são sinais iguais, só que esse sinal é negativo. Por essa razão, a nossa resposta também será negativa. Isso aqui, quando a gente aprende lá no básico do básico, é aquele clássico caso em que você deve 50 e passa a dever também 20. Então, você deve ao todo 70. Muitos professores explicam assim. Já aqui no terceiro exemplo, 50 menos 20. O que eu percebo? Que um deles é positivo e o outro é negativo. Agora estamos diante de uma situação em que os sinais são diferentes. Quando o sinal é diferente, eu não vou somar, eu vou subtrair. Então vamos montar aqui 50 menos 20. Mesma história, Unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena. Depois nós vamos ver o que acontece para números decimais mais à frente, mas por enquanto são números inteiros, não vamos nos preocupar. Mesma história, eu começo da direita e vou subtraindo. 0 menos 0 dá 0 e 5 menos 2 dá 3. Então, nós vamos ter aqui o valor 30. Mas e o sinal? Bom, ele vai conservar o sinal do maior desses números. O maior é o 50, que é aqui positivo. Então, a nossa resposta também ficará positiva, 30.
Quarto exemplo, menos 50 mais 20. Ó, um é negativo e um é positivo. Então, sinais diferentes, subtrai. E conserva o sinal do maior. Então, não tem como eu colocar aqui, gente, e armar 20 menos 50, senão dá certo. Então, quando eu falo subtrair, você vai sempre pegar o maior menos o menor. Né? Vai dar 30, já fizemos ali. Agora, depois de pronto, eu analiso o sinal e percebo que o maior deles é o 50 negativo. Por isso, a nossa resposta também ficará negativa. E, finalmente, temos o último caso, onde temos vários valores aqui se somando ou se subtraindo. Então, vou ensinar aqui o método que eu utilizo para essas situações, para que a gente não corra o risco de errar. Então, qual que seria a ideia? Pegar todos os positivos e somar entre si, seria o 15, o 35 e o 7. Depois eu pegaria todos os negativos, que foram os que sobraram, somaria entre si, 13 mais 15 mais 2 mais 2. E no final eu teria um resultado positivo e um resultado negativo. Eu subtrairia os dois. Né? E é assim que a gente vai fazer. Só que aí eu vou dar uma outra dica. Em concursos, a gente, além de tudo, tem que se preocupar com o tempo. Não demais, não é para fazer uma questão correndo, né? A gente lê com calma e atenção. Eu até falo para meus alunos, se você faz uma questão um pouco mais lentamente e faz uma vez só, porque você vai acertar, você ganha tempo. Quem faz muito rápido, às vezes fica refazendo depois. É muito pior. Mas algumas coisas nós podemos melhorar. Eu estou aqui para ajudar vocês também nisso. Então já vou dar uma dica aqui essencial. Se você tiver que somar ou subtrair uma sequência como essa e perceber que existe um número positivo, né, exatamente igual ao número negativo, gente, só tome cuidado, estou falando quando exclusivamente tivermos só somas e subtrações na expressão. Eu não posso fazer isso. Então, se eu tiver aqui o número somando e esse mesmo número subtraindo, eles podem ser cortados. Isso daqui já faz com que o nosso cálculo se reduza. Né? Além de a gente trabalhar com números menores, que é vantagem, a gente trabalha com menos números. Então agora eu vou resolver e vocês vão perceber que vai ser bem tranquilo. Sobraram positivos o 35 e o 7. Então eu vou ter aqui o 35 mais 7, vou só somar, 7 mais 5 dá 12, vai 1. 3 mais 1, 4. Então eu vou ter esse resultado que é o 42. E os negativos entre si, que seria o 13, o 2 e o 2. Né? Sinais iguais, eu vou somar, não importa se são negativos, mas são de mesmo sinal. 13 mais 2 mais 2. Então eu vou ter 3 mais 2, 5, mais 2, 7, e aqui eu tenho 1. Só conservo o sinal, né, que seria todos negativos, fica menos 17. E agora, um positivo e um negativo, eu vou subtrair 42 menos 17 e vou conservar o sinal do maior. Vamos lá. Eu sei que vocês já sabem disso, tá? Mas eu quero comentar. 2 é menor que 7. Como é que eu vou subtrair? Aquela história do pegar emprestado. Então, meu 4 virou 3 e o 2 virou 12. Então, eu vou subtrair 12 menos 7, que dá 5. E aqui eu não tenho 4, agora eu tenho 3. 3 menos 1 dá 2. Então, o resultado que eu vou obter é 25. Positivo ou negativo? Vai o sinal do maior. Como o maior era o 42 positivo, a nossa resposta é 25 positivo. Vamos falar agora de regra de multiplicação. E embora eu esteja falando para números inteiros, tudo isso também vai servir para os números não inteiros, que nós estudaremos depois. Tá? Então é importante vocês saberem isso. Antes de falar sobre as regras de multiplicação, quando é que eu vou identificar que eu estou diante de uma multiplicação? Bom, algumas situações, é muito comum ver esse sinal de vezes, um xizinho aqui no meio. Né? Algumas vezes, pode ser que coloque um ponto. É mais incomum, né? Especialmente em concurso, porque isso aqui causa confusão. Né? Se a gente estiver estudando outra matéria avançada que vetores, até faria diferença. Mas às vezes aparece quando você tem variável, tipo 2 vezes x, que na verdade pode vir só assim. Isso aqui também é multiplicação, 2 vezes x. Aqui a gente vai trabalhar mais essa questão do sinalzinho de vezes, mesmo que esse xzinho. Então, se eu perceber que existe uma multiplicação entre termos e eu precisar resolver isso, aí eu vou me preocupar com a parte da multiplicação em si, mas também com a parte de sinais. Então, vamos lá. Nosso primeiro exemplo, 2 vezes 3. Isso aqui, gente, não tem jeito, é tabuada mesmo. Né? Eu tenho que saber quanto que é 2 vezes 3. 2 vezes 3 é 6. Mas em relação ao sinal, o 2 é positivo, porque nada aparece aqui, e o 3 também é positivo. Não tem sinal antes dele, então é positivo.
Então, eu estou multiplicando dois números positivos. O resultado cai nessa primeira regra, sinais iguais. O resultado é também positivo, é o mais 6. Só que esse mais a gente não escreve, não costuma escrever. Segundo exemplo, menos 2 vezes 3. Bom, o 2 vezes 3 é 6. Só que agora eu tenho um número negativo multiplicado por um número positivo. Sinais diferentes. O resultado é negativo. Muitos aprendem que menos vezes mais dá menos. Terceiro exemplo, e aqui eu tenho uma observação. Toda vez que você multiplicar e esse segundo termo for negativo, o parênteses é obrigatório. Por isso que eu falo que não dá para confundir muito com a outra regra que nós estudamos de soma e subtração. Por quê? Porque existe aqui uma separação clara, né, que não existia lá. Então, nós vamos multiplicar o número 2 positivo com o número 3 negativo. A parte numérica, 2 vezes 3 dá 6. Só que agora eu tenho o número positivo 2 vezes o número negativo. Sinais diferentes, o resultado é negativo. Muitos aprendem que mais vezes menos dá menos. Está correto. Próximo exemplo. Menos 2 vezes menos 3. 2 vezes 3 dá 6. Menos vezes menos dá mais, sinais iguais. E finalmente um outro valor aqui, 325 vezes 42. Professor, até aqui eu fui bem, é tabuada, mas e agora? Bom, como é uma aula bem básica mesmo, eu vou fazer a continha com vocês. Né, eu sei que vocês sabem tudo isso, mas muitos se desacostumaram a usar, exatamente porque está acostumado com calculadora. Então, primeira aula eu faço isso, tá? Não vou fazer isso o tempo todo, mas hoje a gente faz. Vamos lá, como é que eu vou multiplicar? Essa é a forma que eu faço também, tá? A matemática é interessante, que se você pesquisar, fala na internet mesmo, você vai ver pessoas ensinando métodos e métodos que dizem ser mais rápido, não sei o quê. Eu sou meio tradicional, né? Eu vou pelo método antigo mesmo, monto a continha e vou fazendo. Então, como é que eu costumo fazer? Costumo colocar unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, só para organizar. Só que agora eu vou pegar essa unidade do segundo termo, que é o 2, e vou multiplicar por cada um de cima, da seguinte forma. 2 vezes 5 dá 10, não tem como pôr 10, eu ponho 0 e levo 1 para o próximo. 2 vezes 2 dá 4, mais 1, que estava lá, 5. E 2 vezes 3 dá 6. Beleza, agora eu vou para o segundo valor aqui, que é o 4. Faço com todos também, 4 vezes 5. Só que agora eu não ponho aqui no início, eu já ponho embaixo da coluna onde está o 4. Então 4 vezes 5 é 20, eu ponho aqui. 4 vezes 2 é 8, mas foi 2. 8 mais 2 dá 10. Aí vai 1. E 4 vezes 3 dá 12, mais 1, 13. E aí no final eu vou somar isso daqui. Vai dar 0, 5 mais 0 dá 5, 6 mais 0 dá 6. Repito 3, repito 1. Então o resultado deu 13.650. É claro que você não vai encontrar uma questão de concurso falando assim, calcule 325 vezes 42. Jamais. Mas imagine você saber resolver uma questão mais complexa, com várias etapas, chegar aqui e você parar porque não consegue fazer essa conta. Isso jamais poderia acontecer. Né? Então, eu estou aqui, como eu disse, para falar mesmo de coisas básicas, especialmente nessa nossa primeira aula, mas que vocês vão precisar. Né? Quem já sabe, ótimo. Quem tem alguma dúvida vai poder tirar essas dúvidas aqui nessa aula. Aqui eu vou dar uma dica quando eu tiver que fazer a multiplicação ou produto de 3 ou mais números inteiros. Na verdade, eu coloquei como inteiro, reforço. Isso vai valer depois para os não inteiros também. Bom, quando eu tiver uma certa quantidade de valores e essa quantidade de fatores for par, o resultado sempre será positivo. Vamos ver isso aqui no nosso primeiro exemplo. Então, eu vou ter aqui 2 vezes menos 4 vezes menos 3 vezes 5. Se eu fizer a multiplicação dos números, 2 vezes 4 dá 8, 8 vezes 3, 24, e 24 vezes 5 vai dar 120. E aí, se eu fizer o jogo de sinal, 1 a 1, eu vou ter que esse primeiro mais vezes menos vai dar menos, esse resultado menos vezes menos vai dar mais, e esse resultado mais vezes mais vai dar mais. Ah, então eu não preciso daquela regra? Na verdade, você consegue fazer como eu fiz aqui agora, mas a regra é para agilizar e para facilitar. Se eu contar quantos números negativos eu tenho, 2, o menos 4 e o menos 3, eu já sei que o resultado é positivo e não vou ter esse trabalho. E aqui são só 4 valores, se fossem mais, então isso seria mais vantajoso ainda. No de baixo, 2 vezes 4, 8, vezes 3, 24, vezes 5, 120. Só que eu tenho menos vezes menos, que dá mais, vezes menos dá menos, vezes mais dá menos. Ah, mas eu não quero fazer isso. Então lembra dessa regrinha.
Eu tenho quantos fatores negativos? São 3, né? O menos 2, o menos 4, o menos 3. Se a quantidade é negativa, automaticamente o resultado já é negativo. Também podemos falar sobre a chamada propriedade distributiva. Na verdade, a multiplicação tem várias outras propriedades, mas como eu estou preparando vocês para um concurso, eu estou tentando, pode não parecer, mas o que realmente importa para vocês, o que pode ajudar vocês. Então, existem outras propriedades que não serão ditas aqui, eu não preciso explicar. Mas essa é importante, né? A propriedade distributiva. Alguns conhecem como chuveirinho. Então, quando eu tiver a multiplicação de um termo, e dentro do parênteses eu tiver uma soma ou uma subtração de 2 ou mais termos, aqui eu coloquei só para 2, mas vale para quantos forem, desde que esses termos aqui estejam somando ou subtraindo entre si. Eu vou fazer uma distribuição desse valor que está aqui fora, multiplicando por cada termo que está dentro do parênteses. Vamos ver isso na prática. 3 vezes 4 mais 5. Eu vou multiplicar o 3 por 4 e vou multiplicar o 3 pelo mais 5. Eu vou falar sobre o sinal. 3 vezes 4 dá 12. E aí eu tenho que fazer jogo de sinal também. O 3 é positivo, o 4 positivo, mais vezes mais dá mais. E o 3 vezes 5 dá 15. Também faz jogo de sinal. Mais 3 vezes mais 5, sinais iguais fica positivo. E 12 mais 15, agora é só somar, vai dar 27. Como nós não estamos ao vivo, vocês vão perceber que durante a aula eu vou tentar adivinhar as perguntas de vocês. Eu dei uma calibrada na minha bola de cristal e eu vou tentar adivinhar o que vocês estão pensando, tá bom? Eu brinco assim, falo, de repente eu acerto até alguma questão da prova, quem sabe? Bom, alguns talvez estejam aqui pensando, professor, mas por que eu fiz a distributiva? Não era muito mais fácil eu somar o 4 mais 5, que é 9, e depois multiplicar o 3, que vai dar 27 do mesmo jeito? É coincidência? Gente, não é coincidência, né? Na verdade, isso é bom na matemática, você não tem uma forma só de resolver. Então, por que eu ensino a propriedade distributiva se é muito mais fácil assim? Olha, gente, muita coisa que eu vou explicar para vocês aqui hoje, nós não usaremos hoje. Né? Essa é uma aula que eu chamo de aula para alicerçar o conteúdo que virá depois também. Mas não apenas, tá? Tem questão de concurso sobre assuntos de hoje. Mas muita coisa não será usada hoje. Então, por que eu ensino a distributiva? Porque em algum momento nós vamos nos deparar com situações onde aqui dentro do parênteses não é só número. Nós vamos começar a ter variáveis. E quando eu começo a falar de variável em matemática, alguns dão um arrepio na espinha, né? Não faça isso, não precisa. Matemática não precisa ser difícil. Basta que você estude, se dedique e que aprenda o passo a passo, né? Aprenda do início, que é o que a gente está fazendo aqui. Então, só para exemplificar, não vamos fazer equação aqui hoje não. Mas olha só, eu não tenho como somar o x mais 2. Também vou explicar isso melhor em outras aulas. Variável só soma com variável, número só soma com número. Então, às vezes, em um exercício, a única coisa que eu consigo fazer nesse momento é a distributiva. 3 vezes x e 3 vezes 2. Isso aqui depois, provavelmente numa questão maior, seria um passo para a resolução do problema. Então, essa propriedade ela vai ser útil principalmente quando estivermos trabalhando com variáveis. Mas achei que esse era o momento ideal de falar sobre ela, porque estamos falando sobre números. E também falando sobre operações. Vamos falar agora sobre a operação da divisão. Vocês têm que saber que a regra de sinal da divisão é a mesma da multiplicação. Então, aquilo que nós falamos agora há pouco, vocês vão continuar usando aqui. E a divisão, de certa forma, tem um pouco, as mais simples, a ver com tabuada. Só que a gente vai pensar um pouco ao contrário. O que é 18 dividido por 3? Eu tenho que imaginar um número que se eu multiplicasse por 3, daria 18. E esse número é o 6. E aí vale a regra de sinal. O 18 é positivo e o 3 é positivo. Sinais iguais, o resultado é positivo. Mais vezes mais dá mais. Ficou mais 6. A gente nem escreve esse sinal de mais aqui. Menos 18 dividido por 3. Primeiro vamos preocupar em fazer a parte numérica. 18 dividido por 3 já vimos que é 6. Mas aqui vale a mesma regra de sinal da multiplicação. Então, menos dividido por mais, sinais diferentes, o resultado é negativo. Próximo exemplo. 18 dividido por menos 3. Aqui, como na multiplicação, se ele for escrito dessa forma, com símbolo de divisão, e esse número aqui for negativo, ele necessariamente deverá estar entre parênteses. Uma outra forma de escrever divisão, gente, é colocar um número sobre o outro. Mas aí eu transformo em fração, e fração eu vou explicar daqui a pouco. Então, por isso que eu coloquei no modo que a gente põe assim, com símbolo de divisão mesmo.
18 dividido por 3 dá 6. E mais dividido por menos dá menos. Sinais diferentes, resultado negativo. Próximo, menos 18 dividido por menos 3. 18 por 3 dá 6, eu faço a divisão do número normal. E número negativo dividindo o número negativo. Sinais iguais, o resultado é positivo. Então ficou mais 6, a gente nem coloca esse mais. E finalmente, 592 dividido por 16. Esse daqui, como é a primeira aula, eu vou fazer a continha com vocês. Repito, o método que eu uso é o tradicional. É possível fazer fatorando, mas aqui eu vou fazer pelo método tradicional mesmo. Então vamos lá, 592 dividido por 16. Eu vou pegar aqui o primeiro algarismo, que é 5, e perceber que não dá para dividir 5 por 16, ela é menor que 16. Então eu posso pegar mais 1. Isso aqui não interfere em nada aqui no nosso resultado. Vou pegar o 59. Bom, 59 maior que 16, dá para fazer. Agora eu vou escolher o número que multiplicado por 16 dê 59 ou abaixo dele, né? O primeiro abaixo. Então vai ser o 3. Aí eu vou fazer 3 vezes 6 é 18, vai 1. 3 vezes 1, 3, mais 1, 4. E vou subtrair. Agora 59 menos 48, 9 menos 8 dá 1. 5 menos 4 dá 1, sobrou 11. Como é que eu sei que era o 3 mesmo? Se eu pusesse o 2, aqui ia dar um número maior que 16. Quer dizer que está errado. Por isso que às vezes a gente faz por tentativa, aí eu aumentaria. E se eu pusesse o 4, ia perceber que aqui ia dar mais que 59, também estaria errado. Tá? Então deu 11, desço o próximo número, 112. Então vai ser o 7. 7 vezes 6 dá 42, vai 4. 7 vezes 1 dá 7, com 4 dá 11. Subtrair deu 0, a resposta é 37. Regra de sinal, positivo dividido por positivo, resultado positivo. Bom, aqui é importante destacar que, além dessas operações, na matemática existem outras, como, por exemplo, potenciação e radiciação. Só que eu acredito que, por ser uma prova de nível fundamental, esses conteúdos não devam cair. Se ainda assim você tiver interesse em estudá-los, seja por garantia ou simplesmente porque vocês querem se preparar para outros concursos ou porque você precisa desse conteúdo, eu vou sugerir que você procure dentro do meu canal a parte relativa ao concurso do Banco do Brasil, né, que eu postei ano passado. Lá vocês têm, dentro desse tópico da aula 1, toda a explicação detalhada também sobre potenciação e radiciação. Mas reforço, não é nosso objetivo estudar especificamente para esse processo seletivo do IBGE para o cargo de recenseador. E para fechar esse assunto de números inteiros, vamos falar sobre expressões numéricas. É possível, né, e até comum que apareça em questões de concurso, em alguns momentos expressões um pouco maiores. Né? E essas expressões, elas têm que ser resolvidas com muito cuidado, né, por partes, sem muita pressa. E a regra é, sempre que você tiver ali dentro parênteses, colchetes e chaves, faça primeiro os parênteses, depois os colchetes, e cada um que você fizer você elimina, e depois as chaves. E aí, se dentro desses parênteses, ou colchetes ou chaves, ou mesmo depois de tirar todos eles, ainda sobrou mais de uma operação, a ordem correta está aqui. Primeiro resolva potenciação e radiciação, depois resolva multiplicação e divisão, e só por último adição e subtração. Mas, gente, cuidado! Prevalece a regra de cima. Dentro daquela regra, aí se tiver várias operações, eu sigo essa regra de baixo. Vamos ver isso na prática. Exemplo A. 2 mais 7 vezes menos 3 mais 4. Tem parênteses. Eu tenho que resolver primeiro o que está dentro do parênteses. Então, aqui eu tenho menos 3 mais 4. Sinais diferentes, eu vou subtrair e conservar o sinal do maior. 4 menos 3 dá 1 e o maior é positivo. Quando é positivo, aí o parêntese já desaparece. Se fosse negativo, eu ia manter ele aqui. Tá, isso aqui é um vezes, que eu faço menorzinho. E agora? Agora eu tenho uma soma e a multiplicação. Não tem mais parênteses, nem colchete, nem chave. Então agora eu vou seguir a regrinha de baixo. Primeiro vem multiplicação, para depois virar adição. Então eu vou deixar o 2 e vou multiplicar. 7 vezes 1 dá 7. Agora eu vou somar 7 mais 2 é igual a 9. É simples, mas nós não podemos correr o risco de errar coisas assim.